Olá, tudo bem? Agora que a gente já conseguiu identificar a diferença entre dano moral e assédio, nesse vídeo eu vou conseguir aprofundar mais a questão do assédio. Como a gente viu no primeiro vídeo, o assédio ele se caracteriza por uma conduta repetitiva contra uma determinada pessoa, de forma a atingir a autoestima, que ela consegue acreditar que realmente ela não é capaz, ela não é inteligente o suficiente para executar aquele tipo de serviço, de forma a humilhar, denegrir, constranger, e que essa conduta do agressor ela seja um pouco silenciosa, velada, não tão destacada dentro do ambiente, e tem que ser no ambiente de trabalho. Assim a gente consegue identificar bem o que seria assédio e partir para a explicação de como ele acontece. O assédio moral ele pode ser horizontal ou vertical. O que é isso, Priscila? Aula da tia Teteca de pontos cardeais? Não, gente, é para vocês. Eu sempre trago exemplos porque eu funciono muito com exemplo. Sou uma pessoa muito visual. Então eu trago esses exemplos para que vocês consigam identificar melhor e entender essa questão. O assédio moral horizontal, ou dano moral, ele ocorre quando são pessoas da mesma hierarquia, do mesmo quadro de funcionários, ou seja, de empregado para empregado, de empregado para cliente também pode acontecer e vice-versa. E o vertical é quando tem um superior hierárquico e embaixo nós identificamos o empregado ou empregada. E ao contrário também ocorre. Como assim? Principalmente quando aquele empregado ou empregada não reconhece o poder, a superioridade do cargo daquela determinada pessoa em relação a ela. Então a pessoa dá uma determinada ordem e a pessoa não acata. Então isso também pode configurar, além de outras condutas que eu vou trazer aqui para vocês. Bom, a gente conseguindo identificar isso, a gente já parte para a questão do direito, das condutas, enfim, como a gente pode identificar melhor isso. No caso das condutas, a gente tem a questão das metas excessivas, principalmente nesse período de pandemia. Por quê? Porque a gente teve muita divulgação sobre os bancos que pressionaram os seus empregados que estavam de home office, ou seja, trabalhando em casa, para que atingissem metas absurdas, porque muitas pessoas estavam precisando financeiramente falando, e isso é uma questão de assédio. Quando você pede para aquela pessoa executar o mesmo serviço mais de uma vez sem necessidade, quando você tem o seu superior hierárquico, ou o seu patrão, que ele usa apelidos pejorativos, de forma a caracterizar a discriminação desse empregado, o isolamento desse empregado em determinados eventos da empresa, por exemplo, se tem todos da mesma função participando, você incentivar os seus empregados, no caso, eu estou dando mais exemplos sobre superior hierárquico e empregado, porque é o que mais acontece. Você incentivar dentro da sua empresa aqueles outros tipos de empregados a cometerem a questão do assédio, o bullying, o famoso bullying, ou você também dá um tipo de serviço de forma superior à capacidade física e mental daquele empregado ou empregada. E aí, como a gente pode identificar isso? Por exemplo, a gente sabe que tem a questão de vigilância. E antes disso, é importante dizer que o assédio, infelizmente, ele ocorre mais no gênero feminino. Então, eu vou dar esse exemplo bem claro agora. A gente sabe que existe a questão da vigilância, que são aqueles empregados e empregadas que cuidam da segurança do estabelecimento. E aí a gente sabe que shopping, por exemplo, tem muito disso. A mulherada sabe muito bem o que eu estou falando. E aí esse tipo de supervisor, superior, hierárquico, até gerente daquela equipe, pede para aquela determinada funcionária faça a carga e a descarga de uma determinada loja, sendo que há empregados para fazer isso. Isso caracteriza assédio moral. Não que nós, mulheres, não tenhamos... Não acredito que o telefone está tocando de novo. Gente, peraí. E aí, não que nós, mulheres,
não tenhamos essa força, essa capacidade. Mas eu trouxe esse exemplo só para vocês entenderem, porque isso não é do cargo da pessoa que executa a segurança de um determinado estabelecimento. E seria caracterizado o assédio. O importante da gente saber aqui exatamente é isso. A execução, a forma que é feita esse assédio, como ele é praticado, que é de forma a humilhar, denegrir, constranger esse empregado, essa empregada. Aí a gente parte para a questão dos direitos. Quando eu falei para vocês no primeiro vídeo sobre ação e omissão, eu disse que ação é todo aquele agir, aquela prática, e omissão é aquele não fazer. E aí, se a empresa que ela tem aquele dever, aquela responsabilidade de fiscalizar os seus empregados, o seu ambiente de trabalho, e esse empregado recorrer aos seus superiores ou setores ou até canais de denúncia, eu vou falar um pouco melhor sobre isso no final do vídeo. E a empresa, ela se omitir, não fazer nada, ela também é responsável, inclusive na questão do tratamento, porque esse empregado, essa empregada, vai ser afastado do ambiente de trabalho se for caracterizada uma doença, ela vai receber o auxílio doença. E se posteriormente ela for dispensada ou esse assédio permanecer, ela vai ter que ter todos os respaldos da empresa nesse tratamento. A gente está no mês de setembro, e o mês de setembro ele fala sobre a questão do suicídio, por isso que é Setembro Amarelo. E a gente sabe que as pessoas elas podem ter diversas patologias em relação a esse ataque mental que ela sofra. Então pode encadear uma depressão e até o suicídio, essa pessoa retirar a sua própria vida. E aí, quando acontece isso, como eu disse no primeiro vídeo, a indenização ela foge dos parâmetros legais que a gente tem, daquele tabelamento. Ainda não saiu ainda a decisão do STF, mas quando sair a decisão do Superior Tribunal Federal, eu trago aqui para vocês. Mas o importante aqui é que essa rescisão, essa extinção do contrato, por isso que eu fiz os primeiros vídeos sobre rescisão, para vocês, se por acaso vocês tiverem dúvida, é só vocês voltarem nos vídeos, que lá está explicando melhor os tipos de rescisão, quais são os direitos. Aqui a gente vai caracterizar a rescisão indireta ou a dispensa sem justa causa, que quando tem a iniciativa do próprio patrão, ou então a gente consegue também aquela em relação à morte do empregado, e aí que é o caso do suicídio. Sobre a indenização, como eu disse no primeiro vídeo, há um tabelamento ainda, como o assédio ele passeia sobre tanto a questão da ofensa grave como a gravíssima, a indenização ela vai variar entre 20 vezes o salário desse empregado ou até 50 vezes o salário desse empregado. E como é que a gente consegue provar esse assédio? Porque ele, na verdade, ele ataca diretamente a personalidade dessa pessoa, o que é protegido pela nossa lei maior, que é a dignidade da pessoa humana, além daqueles outros que é prevista no artigo 1º, inciso 3º da nossa Constituição Federal, além daqueles outros que eu disse, que o artigo 5º, que fala sobre a honra, sobre a imagem da pessoa. Então, a gente consegue juntar como prova a questão dos canais de denúncia, se houver dentro da empresa, as reclamações aos setores de departamento, pessoal, RH, o circuito interno, imagens sobre isso, principalmente questão de reuniões, e-mails, WhatsApp, testemunhas. E aí por isso que eu falei que quando o juiz ele vai analisar o caso, ele também analisa a vida pregressa desse agressor. Porque se ele tem uma pessoa que ele cometeu uma determinada conduta e também outras pessoas dentro do ambiente de trabalho, elas vão servir como testemunhas. E além do boletim de ocorrência, se você sofreu qualquer tipo de difamação, o que é isso? É você imputar uma conduta a uma pessoa que ela não praticou. Então a gente pode recorrer também à delegacia da sua cidade, do seu estado e fazer um boletim de ocorrência. Como eu disse, é um tema muito delicado, é um tema muito sério, por isso que eu estou evitando até fazer brincadeira, de sorrir muito nesse vídeo, porque a gente precisa também falar sobre coisa séria. A gente brinca, mas a gente também fala sobre coisa séria. Então é isso. Desejo um ótimo final de terça-feira para vocês. Espero vocês nos próximos vídeos, que eu também vou continuar a complementação, e um forte abraço.